Olá, irmãos, irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Desta vez eu quero trazer para vocês a história de uma mulher, que com a sua sabedoria salvou a sua casa de uma morte, de um destino terrível. Essa mulher se chamava Abigail e a história dela se encontra no livro do 1 Samuel, no capítulo 25, nos versículos de 2 a 39. Vamos então ler essa história, vamos estar pulando alguns versículos, mas vamos ler como é que isso aconteceu. No versículo 2 então, fala assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher do bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Ouviu Davi então no deserto que Nabal tosquiava suas ovelhas. Enviou então 10 mancebos e disse: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em nome como está. E assim direi àquele próspero: paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estivemos no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão. Estes mancebos, pois, achem graças aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, o teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e a daria aos homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi tornaram para o caminho e voltaram, e vieram e anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Então aqui paramos no versículo 12, mais tarde vamos continuar no 18. Aqui Davi se irou então com essa notícia, porque ele se sentiu injustiçado por ele ter protegido tanto tempo as terras de Nabal, e Nabal nem sequer quis dar um pão para que eles pudessem comer. Eles estavam com fome, logicamente, porque quando eles iam assim à guerra, eles ficavam muito tempo sem comer. Continuando então no versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figos passados, e o pôs sobre os jumentos. E disse aos mancebos: ide adiante de mim, e ei que vos seguirei de perto, que porém não declarou ao marido Nabal. Bom, resumindo aqui, aconteceu que Davi, sabendo da resposta de Nabal, ele se irou e disse para os homens prepararem as espadas, porque eles iriam à casa de Nabal e matariam todo mundo, até se tivesse crianças, todos, terminaria com a casa de Nabal. Abigail, então, sabendo disso, apressou-se para suprir os mantimentos, arrumar os mantimentos e levar até Davi. Quando chegou diante de Davi, então, pediu desculpas, que a culpa era dela, porque ela não sabia, que eles do ocorrido. Então ela levou, e Davi então achou essa mulher muito sábia, e a história muitos já sabem, mas vamos ver aqui, vamos parar um pouquinho para pensar em quantas mulheres a gente conhece com o mesmo problema da Abigail.
E então, como é que a gente pode resolver essa questão sem abandonar o companheiro e seguir a vontade de Deus? É claro que não é fácil compartilhar a vida com alguém que é rude, né? Ou é ruim mesmo, né? Digamos assim, resumindo. Então, tanto o homem quanto a mulher, tanto homem como mulher, existem muitos Nabal por aí, né? Mas temos que aprender a amar as pessoas como elas são, com os defeitos dela, e sem julgá-las, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a amar as pessoas. Jesus ama os pecadores, mas não ama o pecado que a gente comete. Então, quando Abigail casou-se com Nabal, eu imagino que naquela época deveria ter sido algum acordo entre os pais, porque naquele tempo era assim, né? Os casamentos eram arranjados. Então, Nabal era totalmente o oposto de Abigail. O nome dele significa tolo. Então, ele era um homem rico, avarento, desonesto, mau, de temperamento muito difícil, né? E ainda por cima ainda bebia. Além de tudo isso, ainda era bêbado. Então, obviamente, era um homem teimoso e cheio de raiva, né? E quantos de nós também temos conhecimentos de pessoas que são assim, né? Por outro lado, Abigail significava a alegria do pai. Então, ela era uma mulher devota e inteligente e que casou com esse homem tolo chamado Nabal. Então, existem muitos casais que são assim, são totalmente diferentes entre si e por isso se completam e demonstram uma afinidade inacreditável quando juntos. Mas também existem os casais que não combinam de forma alguma e externamente dão sinais de ruptura. E você também deve conhecer alguém assim. Abigail e Nabal eram do segundo tipo. Ela era sábia e experiente em resolver conflitos. Ela salvou a vida dele e da casa inteira deles. Ele era rude, grosso, beberrão e tolo. Ele insultou Davi e seus homens e quase acabou com tudo que ele tinha. Nabal era dono de terras no deserto e em vez de receber bem os mensageiros do rei Davi, que traziam saudações e protegiam-lhe a terra, tratou-os mal e semeou guerra ao invés de semear paz. O conflito era eminente, pois a humilhação sofrida pelos homens do rei Davi era tamanha que o próprio Davi estava a caminho para destruir a vida dele e de todos os seus. Sabendo disso e conhecendo bem o seu marido, Abigail se adianta, colhe frutas, separa presentes, assa carnes e pães. Sem a ordem do marido, vai à frente, montada no jumento, e encontra-se com Davi. Coloca-se então à frente do exército e pede perdão e misericórdia. Ninguém a contradisse quando dirigiu-se a Davi. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste. As palavras sábias dela esfriaram o temperamento quente de Davi, que reconheceu o bom senso dela. Por meio da coragem, sua casa foi salva. Abigail era inteligente e também bonita. Tinha muita iniciativa e era uma mulher de fibra e coragem, permanecendo fiel diante de obstáculos e dificuldades grandes e pequenas. Desculpa. Então, ainda assim, ela preservou a graça e o autocontrole, mas Abigail conseguiu isso e, honrando a verdade do seu nome, provou ser uma fonte de alegria para sua vila, para Davi e para Deus. Ao chegar em casa, ela encontra seu marido bêbado e espera para contar o feito no dia seguinte.
Então, logo pela manhã, a esposa explica como os livrou da morte. E é nesse momento que Nabal tem um ataque que o deixa paralisado por 10 dias e depois, ferido pela ira de Deus, é morto. Então, em nosso relacionamento com Deus, há socorro, assim como houve para Abigail. Mesmo que você esteja num relacionamento ruim, podemos estar acima de um casamento miserável e ser independentemente da nossa circunstância, mas cuidado, para não pensar que pode se casar com um homem como Nabal e poderá mudá-lo depois. Se deliberadamente nos juntamos a uma pessoa que não crê, vamos experimentar uma verdadeira dor no coração. Porém, se buscarmos a Deus quando vivemos num casamento terrível, o Senhor nos ajudará, assim como ajudou Abigail. Não apenas a fazer o melhor da nossa união e aprender a viver com um homem difícil, mas também a trazer bênçãos para o nosso lar e família e alegria para o nosso coração. Bem, irmãos, então vocês viram, né, conheceram a história de Abigail e Nabal, né? Ela, uma mulher sábia e amorosa, e ele intolerante e tolo. E Deus viu tudo isso, né? Tudo que Abigail fez, depois ela foi recompensada porque o marido morreu. E Davi, sabendo que ele tinha morrido, foi lá e casou com Abigail. Então, irmãos, que a história de Abigail seja para nós um norte, um rumo, para sabermos que as coisas são difíceis, mas que Deus está sempre no controle. Sejamos sábios para saber administrar as situações más, né? Para administrar os tempos maus, para administrar tudo o que acontece de ruim na nossa vida. E que tenhamos sempre a certeza que Deus estará conosco em todos os momentos e sempre que precisarmos, poderemos clamar ao nosso Senhor. Em nome de Jesus, né? E Jesus mesmo, Ele próprio nos garantiu que estaria conosco até o final dos tempos, né? Então, que nós sejamos gratos a Deus, né? Que aprendamos a lidar com as circunstâncias, com todas elas, né? Pedirmos ajuda a Deus, que nos socorre sempre que a gente precisa, Ele sempre estará conosco. Essa foi a palavra que eu trouxe para hoje para vocês. Que Deus esteja com todos vocês. Um bom descanso. Que Deus os abençoe.